Aleluia. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo sempre. Aleluia. Apocalipse capítulo 3. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Que cartas, hein? Quem tem acompanhado, quem tem ouvido o que Deus está dizendo à igreja, que cartas. Amém? Nós temos tido a felicidade de Deus colocar no coração dos pastores dessa igreja, da liderança dessa igreja, temas tão pertinentes, de tão alto alcance. E Apocalipse, a partir do momento em que você começa a perceber a profundidade do ensino, do amor, é tão extraordinário que as dores das famosas tacas que nós levamos todo o tempo inflama tanto o nosso coração que é difícil até estudá-lo, tamanha emoção que nos traz. Ao ler esse capítulo, eu li também uma ilustração que dizia que uma antiga lenda falava de um general cujo exército estava com medo de lutar. Os soldados daquele exército eles se sentiam apavorados. E o inimigo era impetuoso, era detentor de uma fortaleza e armas de extremo poder. O rei, então, não estava com medo. Ele sabia que seus homens poderiam vencer. Mas como ele iria convencer homens medrosos? E ele teve uma ideia. O rei disse aos seus soldados que possuía uma moeda mágica e que essa moeda estaria o resultado daquela batalha. Ele disse que na moeda estava cravado ali de um lado uma águia e do outro lado um urso. E se caísse com a águia para cima, é porque eles venceriam aquela batalha. O exército ficou em silêncio. Imagino que duvidoso. Mas os soldados rodearam aquele líder e um certo silêncio, um silêncio talvez estarrecedor, enquanto aquela moeda girava no ar e caía no solo, e eles olharam, e a águia estava para cima. O exército venceria. E aqueles soldados animados, aqueles homens marcharam contra o castelo inimigo e venceram. E venceram. E somente após a vitória, o rei mostrou os lados da moeda aos homens. E os dois lados existia uma águia. Embora essa história ela seja fictícia, a lição é bastante confiável. A garantia da vitória fortalece o exército. Não, soldados. A garantia da vitória fortalece o exército. Talvez seja por isso que Deus nos deu o livro de Apocalipse.
aqui nós encontramos a garantia da vitória. Nós, os soldados, nós temos o privilégio de vislumbrar o campo e a batalha final. Todo o inferno foge quando surge o céu. Os dois colidem na batalha final, travada entre o bem e o mal. E você sabe quem é o vencedor. Em meio à fumaça está o Filho de Deus, Jesus Cristo, nascido em uma manjedoura e triunfante sobre Satanás. Satanás está derrotado. Cristo é vencedor. E nós, os soldados, temos a garantia da vitória. Esta noite eu quero convidar você a marchar comigo. Está escrito, Apocalipse capítulo 3, 6 versículos. A minha versão é NVI. Está escrito: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós somos gratos a Ti, uma vez mais, pela responsabilidade de levar a Tua palavra. Meu pedido de perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Usa a minha vida conforme a Tua vontade. Que não profira os meus lábios nenhuma palavra que não seja alicerçada na Tua palavra, Deus. Que no nome de Jesus, que haja alcance, transformação e cura. Nos ilumine, nos dê entendimento nesta noite e sempre, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Sabe, a história da igreja de Sardes, ela tem muito a ver com a cidade de Sardes. E a glória de Sardes estava no seu passado. Sardes foi a capital da Lídia no século 7 a.C. E viveu um tempo áureo, um tempo extraordinário nos dias do rei Creso. E era uma das cidades mais magníficas que existia no mundo daquele tempo. Estava situada em uma colina, amuralhada, de forma extremamente fortificada, aos olhos humanos impenetrável, tanto que era tida como imbatível, né? E seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairiam nas mãos do inimigo, tamanha segurança que proporcionava ali aquela cerca, aquele muro intransponível ali. E, de fato, a cidade jamais fora derrotada por confronto direto. Seus habitantes eram orgulhosos, porém eram arrogantes, extremamente autoconfiantes. Mas a cidade, orgulhosa, cheia de si,
caiu nas mãos do rei Ciro, da Pérsia, em 529 a.C. E quando este cercou a cidade por 14 dias, e quando seus soldados estavam dormindo, ele penetrou com seus soldados por um buraco na muralha, o único possível, o único lugar vulnerável, e dominou aquela cidade. Por um vacilo, por uma distração, por uma alta confiança exagerada. Mais tarde, em 218 a.C., Antíoco Epifânio dominou também a cidade da mesma forma, do mesmo jeito. E isso por causa da alta confiança e da falta de vigilância daqueles habitantes. Os membros daquela igreja, dessa igreja, entenderam claramente o que Jesus estava dizendo quando ele afirmou: sede vigilantes, estejam atentos, não se descuidem, não pensam que são fortes demais, senão virei como um ladrão à noite. A cidade ela foi reconstruída no período de Alexandre Magno e foi dedicada a uma deusa chamada Cibele. Essa divindade padroeira era acreditada com o poder especial de restaurar mortos. Mas a igreja estava morrendo. E só Jesus poderia dar vida aos crentes. Eu acho que não é nem legal falar isso no passado. Porque é tão atual, porque só Jesus pode nos dar vida. Não é não, crente? Quando João escreveu essa carta, Sardes era uma cidade rica, mas era totalmente degenerada. Sua glória ela estava num passado, seus habitantes se entregavam aos encantos de uma vida de luxúria, de prazer, de extravagâncias. A igreja tornou-se como a cidade. E em vez de influenciar, essa igreja, ao invés de influenciar, ela passou a ser influenciada. Ora, seria assim como o sal sem sabor, ou como aquela candeia escondida. Não tinha alcance. A igreja não era nem perigosa, nem desejável para a cidade de Sardes. Ninguém parece que a notava. E é nesse contexto que vemos Jesus enviando essa carta a essa igreja. Sardes era uma poderosa igreja, dona de um grande nome, uma igreja que tinha nome, tinha fama, mas não tinha vida. Ela tinha performance, mas não tinha integridade. Uma igreja que tinha obras, mas não tinha dignidade. A essa igreja, Jesus enviou uma mensagem revelando a necessidade imperativa de um poderoso reavivamento. Que atualidade essa carta. Uma atmosfera espiritual sintética substituiu o Espírito Santo naquela igreja. Dá para perceber isso nos dias atuais? Claro que dá. Tem muita invencionice e o Espírito Santo deixado de lado. Aquela igreja ela substituía a genuína experiência espiritual por algo simulado, por algo inventado, cheio de pompas. A igreja estava caindo numa descrença, num total perder de fervor espiritual, que estava mais do que necessitada, precisava ser reavivada. O primeiro passo para que você entenda o que é um reavivamento é você ter consciência de que está morto, de que está frio.
de que não está fazendo muito esforço para servir. Você precisa ter essa consciência dessa necessidade de ser reavivado. Nós precisamos tomar conhecimento da nossa necessidade de reavivamento nos dias de hoje. Nós devemos olhar para esta carta não como uma relíquia, mas como um espelho. Como um espelho em que, ao olhar, nós vemos a nós mesmos. Porque Jesus não está falando daquela época. Jesus está falando com você essa noite. Então eu gostaria de intitular assim esse sermão: Reavivamento. É nossa necessidade. Você pode repetir isso comigo, por favor? Eu ando tão surdo, gente. Impregne isso no seu coração. Coloque isso no seu coração. Abrace essa causa. Viva o Evangelho na sua plenitude. Pregue o Evangelho. Necessidade. Reavivamento. Necessidade. Olha isso. E quando é que nós temos necessidade de ser reavivados? Eu queria enumerar um pouquinho dessas necessidades. Temos essa necessidade quando somos um crente que estamos muito no hall da igreja, mas estamos mortos espiritualmente, ou seja, não estamos totalmente convertidos. Precisamos de reavivamento quando estamos na igreja, fisicamente falando, mas o coração está fora. Quando estamos aqui abrindo a nossa boca para cantar, adorar e louvar e dizer glória a Deus e aleluia, e a nossa mente está lá fora, no horário. Está passando da hora. É triste, mas é uma verdade. Se nós estivéssemos aqui promovendo uma festa junina, não teria espaço para pessoas aqui dentro. Se nós estivéssemos inventando coisas, isso estaria abarrotado de pessoas. Se estivéssemos levando um evangelho de promessas vazias e inventadas, isso aqui estava repleto. Não estou fazendo crítica a quem não está ou quem está, por favor. Eu estou dizendo uma verdade que nós sabemos e que não temos coragem de combater. A igreja daquela época, ela vivia de aparências. As palavras de Jesus à igreja foram mais bombásticas do que o terremoto que já tinha destruído no ano 17, lá antes de Cristo. As palavras de Jesus entrou naquilo aí como uma bomba atômica. Você já imaginou você recebendo uma carta de Jesus? Endereçada a você? A igreja tinha adquirido um nome. A fama da igreja era notável. A igreja gozava de grande reputação na cidade, bem vista. Nenhuma falsa doutrina estava prosperando naquela comunidade. Era perfeito. Não se ouvia mais falar de balaamitas, de nicolaítas, nem mesmo dos ensinos perdidos de Jezabel. Ninguém ouvia mais falar nisso. Era perfeito. Aos olhos dos observadores, parecia uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja de alcance. Era a igreja. Tudo na igreja sugeria vida e vigor. Mas Jesus diz assim: essa igreja está morta.
aparências. Era uma igreja apenas de rótulo, de aparência. A maioria dos seus membros ainda não eram convertidos. Crentes de fachada, crentes de domingo, medrosos, covardes, medíocres. O diabo não precisou perseguir aquela igreja de fora para dentro. Não precisou. Ela mesma, a igreja, já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. A igreja parecia mais um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida. Então, meu irmão, eu quero te dizer, não se engane acerca de Sardes. Não se engane acerca de igreja que tem belas fachadas. Não se engane. Ela não é o que o mundo chamaria de igreja morta, Sardes. Ela não era. Tinha tudo para ser a igreja. O mundo não a chamaria de morta, mas o Senhor sim. Talvez ela seja considerada viva mesmo pelas igrejas irmãs. Ela pode ter sido considerada uma igreja viva pelas próprias igrejas irmãs, porque nem ela própria tinha consciência do seu estado espiritual. Nem ela mesma tinha. Todos a reputavam como uma igreja viva, florescente, todos, com exceção de Cristo. Parecia estar viva, mas na verdade estava morta. Tinha um nome respeitável, mas era só uma fachada. Quando Jesus examinou a igreja mais profundamente, disse: não achei as suas obras íntegras diante do meu Deus. Cada versículo que a gente caminha aqui, nos leva a uma reflexão muito profunda. E ao ver o meu Senhor examinar essa igreja de uma forma extremamente profunda, meu Deus, há igrejas cujos cultos são solenes, mas são como um caixão florido. Lá dentro tem defunto. Você já deve ter ouvido uma história de usam muito como ilustrações, de uma pessoa que marcou com líderes de uma igreja e disse: olha, amanhã, nesse horário, quero todos aqui, porque o que estava atrapalhando o crescimento da nossa igreja morreu, e eu quero apresentar para vocês o defunto. Todo mundo foi para aquela reunião, chegou lá, tinha um caixão na frente, fizeram uma fila para ver quem era, todo mundo curioso para saber quem é que estava atrapalhando a igreja, e dentro do caixão tinha um espelho. Já ouviram isso, não é? E isso é uma verdade para a gente pensar. Traz uma verdade. Porque o meu irmão está atrapalhando, eu não. Sempre é assim. E Jesus examina essa igreja de forma muito profunda e diz: olha, não achei as suas obras legal, não. Não agradou, não. Cultos solenes. Defuntos enchendo o templo. A reputação da igreja era entre as pessoas e não diante de Deus. E a gente hoje buscando reputação em homens, dentre os homens, não diante de Deus. A igreja tinha fama, mas não vida, tinha pompa, mas não tinha Pentecostes. Não tinha.
tinha exuberância de vida diante dos homens, mas estava morta diante de Deus. É esta a diferença que você precisa identificar. Porque pode ser muito chato para você ficar aqui sentado 1 hora e meia, ou sei lá quanto tempo. Pode ser muito chato. Mas você está fazendo isso por quê, para quê ou para quem? O que faz você sair da sua casa para estar aqui? É para estar diante de Deus? Ou para fazer a sua performance diante dos homens? Deus não vê como vê o homem. A fama diante dos homens nem sempre é a glória diante de Deus. Não é. Aquela igreja estava se transformando apenas em um clube. Só isso. A fé exercida pela igreja era apenas nominal. O cristianismo da igreja era apenas nominal. Seus membros pertenciam a Cristo apenas de nome. Eu sou crente. Porém, o coração não. Meu coração não. Tinha fama de vivos, mas na realidade estavam mortos. Fisicamente vivos, espiritualmente mortos. E isto tem que fazer eu e você, nós, a uma reflexão extremamente profunda. Todas as propostas apresentadas a esta igreja de Jesus, eu tenho quase convicção que gera mais reclamação do que adoração. Se convidamos para um jejum e oração, tudo é difícil. Se convidamos para somar para alcance disso ou daquilo, é complicado. Eu estou falando de mim. Porque eu estou nesse time de andar tropeçando e querendo que Deus abra as portas todo o tempo. Se anunciássemos um funeral para mostrar quem atrapalha o crescimento da igreja de Jesus, o espelho era a nossa mais profunda e correta resposta. Infelizmente. Quando há crentes que estão numa CTI, no CTI espiritual, em adiantado estado de enfermidade espiritual, é preciso estar atento. Na igreja havia crentes espiritualmente em estado terminal. A maioria dos crentes apenas tinha seus nomes no hall da igreja, mas no livro da vida, nada. E como é que eu escrevo esse meu nome nesse livro aí? Ah, se eu soubesse, meu irmão, eu não diria. Porque nós somos assim, nós não levamos ajuda. Nós queremos para nós. Porque dentro da igreja hoje, impera egoísmo, disputas. Crentes doentes, fracos, em estados terminais. O mundanismo, o mundo, adoece a igreja. O pecado mata a vontade de buscar as coisas de Deus. Mata. Você não tem coragem para nada no que se diz respeito a Deus, porque o pecado mata a vontade de busca. O pecado mata os sentimentos mais elevados e endurece o teu coração, que vira uma verdadeira pedra. O pecado faz isso. No começo, vem dúvidas, depois vem o medo, depois vem a tristeza, depois a consciência cauteriza, perde a vergonha e morre. Nós precisamos de reavivamento quando, embora nós estejamos em atividade na igreja, levamos uma vida sem integridade.
Estar aqui é um fato. Ser íntegro lá fora é outro departamento. Porque lá é o lugar de exercer o verdadeiro papel de ser igreja. É lá. Porque aqui está todo mundo bonitinho, combinando os jeans. E lá fora? Esses crentes, de qual Jesus traz as verdades sobre eles, têm vida dupla. As obras não são íntegras. Eles trabalham, mas apenas sob as luzes de ribalta. Só sob holofotes. Se estiver em evidência, eu estou lá. Se não tiver publicidade, eu estou fora. Eles promovem seus próprios nomes, mas jamais promovem o nome de Jesus. Buscam a própria glória e esquecem da glória do eterno. Honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Isaías 29, capítulo 13. Coração longe de Deus. Os cultos são solenes, mas não há vida. São vazios de sentido. A vida dos seus membros andam manchadas pelo pecado. Essa era a igreja, que tinha uma história de ser a igreja. Esses crentes, Jesus dá nome a eles. Vocês são como hipócritas. Dão esmola, oram, jejuam, entregam o dízimo, mas com a finalidade de ganhar reputação. E são extremamente religiosos. É o Senhor dizendo. Eles são como sepulcros caiados. Ostentam a aparência de piedade, mas negam seu poder. 2 Timóteo, ensina muito lá no capítulo 5, no capítulo 3, se não me falha a memória, sobre isso. É formalidade sem poder, é reputação sem realidade. Aparência externa sem integridade interna. É assim. Demonstram vida, mas vivem como mortos. Esses crentes vivem um simulacro da fé, um faz de conta da religião. Esses crentes cantam hinos de adoração, mas a mente está muito longe de Deus. Dão glória a Deus, aleluia, no vazio. Pregam com ardor, mas apenas para exibir cultura. Deus quer, meu irmão, obediência. A verdade no teu íntimo, mais profundo do teu íntimo. E Ele esquadrinha essa verdade. Ele sabe. A Bíblia está cheia de histórias que nos relatam isso. De que Deus vê o mais fundo da tua alma, do teu coração. Caim ofertou a Deus, mas a sua vida e seu culto foram rejeitados. Porque Deus sabia a intenção. Deus sabe a sua intenção. O povo, na época de Isaías, comparecia ao templo, mas Deus estava cansado daquelas cerimônias pomposas e eles não tinham acompanhamento de uma vida santa. Era só espetáculo. Tem ouvidos? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Acho que é a fase mais sucinta, mais emblemática, mais
contagiante, mais impactante que eu posso dizer para você essa noite. Ouça. Ouça o que o Espírito te diz. Ananias e Safira ofertam, mas para promoção dos seus próprios nomes. Em Sardes, os crentes estão falsamente satisfeitos e confiantes. São falsamente ativos, falsamente devotos e falsamente fiéis. Isso é Sardes. Cabe muita pergunta aqui, né? Muita pergunta. E é isso que eu quero que você, em nome de Jesus, deixe o seu coração, a sua mente ouvir do Espírito essa noite. Que igreja você é? Tem sido, quer ser. O reavivamento é necessário quando há crentes se contaminando abertamente com o mundanismo. Sem nem se eu posso falar isso. Mas eu... Está doido para me falar, né? Mas eu digo para você, sem medo de errar. E olha que eu estou até com medo de falar, já viu isso? Mas se nós sairmos daqui, passarmos por esses arraiais da vida aí, vamos garimpar muito crente, é ou não é? O pior não é o local que eles possam estar, é o que eles estão fazendo. Aí depois entra um templo, e aí está tudo resolvido. Falso. Infiéis. Os crentes estão sendo contaminados de forma muito aberta pelo mundanismo. A causa da morte da igreja de Sardes não era a perseguição nem a heresia, mas o mundanismo. Onde reina a morte pelo pecado, não há morte pelo martírio, gente. O pecado toma conta e dá conta do recado, e é rápido. É muito rápido. A maioria dos crentes estavam sendo contaminados e contaminando as suas vestiduras. Isto é um símbolo da corrupção, do deixar-se levar por qualquer doutrina, por qualquer vento. O pecado tinha se infiltrado na igreja. Isso era Sardes. Por baixo da aparência piedosa daquela respeitável congregação, havia impureza escondida na vida dos seus membros. Viviam uma vida moralmente frouxa, medrosa. O mundo estava entrando dentro da igreja. E é impressionante quando nós falamos isso, quando nós lemos isso, quando nós estudamos isso, como essa coisa é tão atual. Querem impregnar nas igrejas, a qualquer custo, o mundo. Estão adaptando tudo. A igreja estava se tornando amiga do mundo, amando o mundo, se conformando com ele. E o que a palavra diz a respeito, meu irmão? Você tem que ser conformado com essas atrocidades que você vê lá fora? O fermento do mundanismo estava se espalhando na massa e contaminando a maioria dos crentes. E hoje não é diferente. Não é diferente. Os crentes não tinham coragem, e hoje ainda não têm coragem de ser diferentes. Eram como Sansão, lá em Juízes 14, né? E não como Daniel, capítulo 1. Eram como Sansão, e nada a ver com Daniel.
Daniel, que foi um homem que resolveu firmemente em seu coração não se contaminar. E eu te digo uma coisa: se você quiser, se você se determinar a ser, mas ninguém, a não ser o Senhor, e Ele não faria isso jamais, porque é para o seu bem, faria com que você se contaminasse por coisas erradas. Se você se determinar a não se contaminar, isso não vai acontecer. Porque você sabe muito bem quem te promete verdadeira vitória. Um segundo ponto que nós precisamos registrar é sobre o reavivamento, é os imperativos para que isso aconteça. Jesus, ele traz para a igreja, acho que bastante relevante, 5 imperativos. O primeiro deles, ele diz para você assim: ser vigilante, fique esperto, seja atento. Primeiro deles. Fortaleça ou consolide o que não estiver sendo determinado, o que não está sendo vigilante. Se vê alguém que esteja espiritualmente doente, fortaleça o seu irmão, leve ajuda, não se omita, fortaleça, consolide o que resta. Olha o que está escrito. Um outro imperativo que ele traz, ele diz assim: lembre-se. É como se batesse em você e dissesse assim: não se esqueça, em momento algum, o que é preciso você fazer. Não se esqueça, lembre-se. Lembrou? Obedeça. Obedeça. Passou por esses 4? Arrependa-se. Então, nós podemos sintetizar esses imperativos de Jesus em aspectos básicos. E o primeiro, eu diria, uma volta urgente à palavra de Deus. Porque sem isso aqui, não tem caminhada segura. É a palavra de Deus, é as ordens dele, o direcionamento dele que vai fazer você andar em segurança. Este é o manual. Você não vai encontrar caminho seguro trancado dentro de gabinete, buscando oração forte da irmãzinha. É aqui, é entre você e Deus. Só você pode tomar essa atitude de deixar de ser genuinamente o gerente da sua vida, o dono da sua vida. Volte, mas urgente, à palavra de Deus. É o que está no versículo 3 aí. O que é que eles ouviram e deviam lembrar? O que é que eles deviam guardar e voltar? A palavra de Deus. A igreja tinha se apartado da pureza da palavra. Espírito Santo lá do outro lado da rua. Não se ouvia mais a voz. O reavivamento é resultado dessa lembrança dos tempos do primeiro amor. Lembra-se quando você se converteu? Quando Jesus tocou o seu coração? Deu aquele arrepio estranho. Lembra? Que emoção. Eu me lembro que quando eu me batizei, que me afundaram ali naquelas águas. Eu me lembro quando eu voltei, era algo que mexia tanto com as minhas emoções, que quando eu saí, a primeira pessoa que eu abracei foi a minha esposa. E eu disse para ela: olha, você está recebendo
um novo homem. Eu preciso pedir perdão para ela todo dia. Porque todos os dias, de alguma forma, a gente acaba ofendendo quem a gente ama. Imagina no seu relacionamento com Deus. Morre o velho homem, nasce uma nova criatura. E essa criatura ainda anda nova? Voltar ao início, ao primeiro amor, aquele instante em que a gente fica tão assim que a gente quer abraçar o mundo com as pernas, a gente quer fazer tudo, a gente está disponível para tudo, é só começar, o negócio começa a pesar e a gente começa a sartar fora, sabe? Uma igreja pode ser reavivada quando ela volta ao passado e lembra os tempos antigos, do seu fervor, da sua determinação, do seu temor, do seu entusiasmo, da sua devoção a Jesus, e reaviva isso com integridade, com determinação de realmente levar a verdade. Deixemos que a história passada nos desafie no presente, quem eu era e quem eu sou. Deixe essa história te desafiar no presente e volte para a palavra de Deus, urgente isso. Isso tem que ser urgente. Lembra-te, presente imperativo, lembra-te. Presente imperativo. Segue recordando, nunca esqueça de recordar do que era. Arrepende-te. Aqui diz que é um aoristo, né? Imperativo. Arrependa-te. Ação completada. Sabe? Um momento de fazer opção e deixar para trás tudo que te atrapalha a caminhar em paz. Andar de forma saudável. Tem que ser um corte radical com a vida mundana lá fora. Não dá para andar com Deus com o pé no mundo. Nem os Raimundos. Não dá. Não dá. E tem um presente imperativo, que diz assim, guarde. Guarde. Plante em você. Não deixe de guardar o Evangelho no seu coração. Não deixe. Guarde o Evangelho no seu coração, com todas as suas forças. Defenda-o, observa-o, obedeça-o. Deixe de ser crente claudicante, que está firme hoje, está perrengue amanhã, está não sei o quê, depois de amanhã. Seja crente todo dia. Crente em Jesus. Quando uma igreja experimenta um reavivamento, ela passa a ter fome da palavra. O primeiro sinal do reavivamento é a volta do povo à palavra. É a volta do povo de Deus à palavra. É o primeiro, quando a igreja experimenta essa volta, que é proposta, a igreja é viva. Não erguemos e não rasgamos nossos pulmões para cantar como se fossem derrotados. Eu quero confessar uma coisa para vocês. Às vezes, o louvor enche a casa. Mas é uma tristeza a gente ver o povo de Deus louvando. Não há alegria. Não há verdade. Eu estou falando com os meus olhos horizontais. E me perdoem por isso. Mas eu também sou crítico. Recebo duras críticas, mas eu também sou crítico.
Os crentes passam a ter fome de Deus quando voltam à sua palavra, porque é a essência dele. Começa a se dedicar aos estudos das Escrituras. E eu louvo muito a Deus pelo que a base tem feito, gente. De homens comprometidos, de homens e mulheres comprometidos a levar o ensino de forma tão gratuita, tão fácil. Não dá para vir, está na palma da tua mão nesse bendito desse aparelho, mas ninguém tem tempo para isso. Agora pergunta as fofocas aí do Instagram para você ver. É isso que nós precisamos mudar. São as coisas que nos atraem mais do que a palavra. Não estou dizendo que você não possa. Eu estou dizendo que é um exagero de uso, contrário à vontade daquele que você diz que é o Senhor da sua vida. E isso não casa. Não faz sentido. O avivamento não pode ser confundido com liturgia animada. Não. Com culto festivo. Não. Mas com adoração genuína. Com alegria de estar. Ele não pode ser confundido com inovações litúrgicas, com obras abundantes, com dons carismáticos. Não. Milagres extraordinários. O reavivamento é bíblico. Ou então não vem de Deus. O reavivamento é bíblico. Tem que ser, a fonte está aqui. Se não for através da palavra, não é de Deus. É assim que funciona. O versículo 2 e 3 exige e mostra a nós uma volta à vigilância espiritual. É isso que está nos dizendo aqui. Sardes caiu porque não vigiou. A cidade de Sardes foi invadida e dominada 2 vezes porque se sentia muito segura, muito segura de si mesma. Ela não vigiou. Ela não se preparou para o dia mau. Está tudo certo, ninguém consegue. Estamos protegidos. E Deus lá do outro lado, para eles. Jesus alerta a igreja que se ela não vigiar, alerta a igreja que se ela não acordar, alerta a igreja que ele virá. E virá ela como um ladrão à noite, de forma inesperada. Então vigie. E é incansável às vezes que isso é dito, que isso é pregado. Mas parece que continuamos brincando com as verdades. Para aqueles que pensam que estão salvos, mas ainda não se converteram, aquele dia será dia de trevas e não de luz. Vá lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, para você ver se o dia lá vai ser de paz e de alegria, se você não se converter genuinamente. A igreja precisa estar vigilante contra as ciladas do diabo, contra a tentação do pecado. Ela precisa fugir de lugares, de situações e de pessoas danosas. Falamos tanto de falsos mestres. Eu não sei, o diabo é tão miserável que esses falsos arrastam multidões. São usados assim, né, que a gente já pensa, meu Deus, como é que é isso? Jesus exorta a todos a se levantarem desse sono que pode ser fatal. Há crentes que estão dormindo espiritualmente, é fato. E não foi só lá em Sardes, não. Há crentes hoje dormindo espiritualmente. São acomodados, são indiferentes às coisas de Deus, não traz Deus para suas relações conjugais, não traz Deus para suas relações com os filhos, com a sua família. Crentes que estão dormindo, que estão brincando, indiferente às coisas de Deus, não tem apetite espiritual. Carnal está sobrando, espiritual nada. Deus alerta. Vocês precisam vibrar, precisam buscar as coisas celestiais.
não aqui. Os crentes fiéis, que o versículo 4 traz, precisa fortalecer os que estavam com o pé na cova. Então, se você é um crente fiel, e eu creio que Jesus faça você realmente o ser, você precisa fortalecer os que estão com o pé na cova, os que estão doentes, dormindo, arrancar aqueles que estão se contaminando com o mundo. Nós precisamos vigiar não apenas a nós mesmos, mas os outros também. Mas esse vigiar os outros também, meu irmão, não é tomar conta da vida do teu irmão, não. Isso aí é fofoca. É você zelar com o mesmo amor que você recebe pela vida dele. Não é se intrometer na vida dele. É mostrar para ele que há algo superior a tudo aquilo que é danoso à vida dele. Um remanescente robusto pode fortalecer o que resta, o que está para morrer. É o que a palavra está nos ensinando aqui nesse versículo 4. Olha, tem gente aí que precisa. Corre lá, ainda há tempo. Nós precisamos vigiar e orar, porque os tempos são maus. São maus. As pressões são muitas. É preciso dobrar joelhos. É preciso se entregar a um jejum honesto. Abrace o que está sendo proposto a essa igreja. Abrace. Mas abrace com integridade, com determinação, com visão de um todo. Peça por um reavivamento genuíno. E entenda o que é isso. Os perigos são sutis. O diabo está por aí. Não atacou a igreja de Sardes com perseguição nem com heresia, mas minou a igreja com mundanismo. E é preciso estar atento aí. Os crentes não estão sendo mortos pela espada do mundo, mas pela amizade com o mundo. É isso que está matando. A igreja de Sardes, ela não era uma igreja herética e apóstata. Não havia heresias nem falsos mestres naquela igreja. Olha isso. A igreja não sofria perseguição, não era perseguida, não era perturbada por heresias. Diz que não se lembrava daqueles hereges lá atrás, Jezabel, aquele monte de gente ruim lá, nem se falava mais deles. Não era importunada por oposição dos judeus. Não era. Ela era ortodoxa, mas estava morta. E isso nós precisamos entender. O remanescente fiel deve estar vigilante para não cair em pecado. E com isso preservar uma igreja decadente, que está à beira de extinção. Reavivar, restabelecer sua chama, o seu ardor pelo Senhor. É o convite que Jesus está fazendo para você essa noite, igreja. Volte ao primeiro amor. Em outras palavras, volte à santidade. Volte. O lado espiritual em Sardes não tinha atingido a todos. Ainda havia algumas pessoas que o lado negativo, da espiritualidade daquela igreja não tinha atingido. Havia algumas pessoas ali que permaneciam fiéis a Cristo. Embora a igreja estivesse cheia, havia apenas uns poucos que eram crentes verdadeiros e que não haviam se contaminado com o mundo. A maioria dos crentes estavam vivendo com vestes manchadas e não tinham obras íntegras diante de Deus. As vestes sujas aqui falam de pecado, retrata a impureza e alerta contra o mundanismo. Essas são as vestes sujas. Obras sem integridade. Aqui é retratar e falar de um caráter distorcido, de motivações erradas, de ausência de santidade. Isto é obras sem integridade.
Voltando um pouco mais no versículo 1, nós temos aqui um agente do reavivamento. Quem é esse agente para reavivar a igreja? Jesus conhece o estado da igreja. É o que está no primeiro versículo, né? Jesus conhece as obras da igreja, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso passado, nossos atos, nossas motivações, nossos pensamentos. Seus olhos, diz a palavra, são como chamas de fogo. Ele vê tudo e tudo Ele sonda. Não há como sair desse olhar vigilante e amoroso e misericordioso de Jesus. Ele vê que a igreja de Esmirna é pobre, mas aos olhos de Deus, ela é rica. Ele vê que a igreja apóstata de Tiatira havia um remanescente fiel. Ele vê que a igreja que tem uma grande reputação de ser viva e avivada como Sardes está morta. Olha os olhos de Deus. Ele vê que uma igreja que tem pouca força, como Filadélfia, tem uma porta aberta. Aos olhos de Deus. Ele vê que uma igreja que se considerava rica, abastada, como Laodiceia, não passa de uma igreja pobre e miserável. Jesus conhece também essa igreja. Como conhece? Sabe quem somos, quem nós somos, como estamos e do que nós precisamos. Ele sabe. Nesse versículo 1 ainda está muito explícito que Jesus é o dono da igreja. Você lembra do primeiro versículo desse capítulo? Jesus é o dono da igreja. Ele tem as 7 estrelas nas mãos. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. As estrelas estão nas mãos de Jesus. Ele é o dono. A igreja pertence a Jesus. Ele controla a sua igreja. Ele administra a sua igreja. Uma igreja morta, enferma e sonolenta precisa ser reavivada pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode dar vida e restaurar a vida. Só o Espírito Santo. Só o sopro de Deus pode fazer com que o vale de ossos secos se transforme num exército. Jesus é aquele que tem um Espírito e o derrama sobre a sua igreja. Esse é Jesus. É pelo poder do Espírito que estamos falando, e é pelo poder do Espírito que a igreja se levanta da morte. É pelo poder do Espírito que acaba o sono, que some o mundanismo. E é pelo poder do Espírito que nós nos posicionamos para servir a Deus com entusiasmo e com vontade de estar e de ser. Quando Ele sopra, a igreja morta e moribunda levanta. E levanta em vida. Quando Ele sopra, nossa adoração formal passa a ser exuberante. Quando Ele sopra, os crentes têm deleite na oração. Quando o Espírito sopra, os crentes são tomados por uma alegria indizível. Quando você é tocado pelo Espírito, você sabe, você sente, porque quando o Espírito sopra, nós temos condição de testemunhar, sim, de Cristo com o seu poder. Sai o testemunho entre os testemunhos. A palavra diz que nós devemos orar no Espírito, pregar no Espírito, adorar no Espírito, viver no Espírito e andar no Espírito. É o que a palavra diz. Uma igreja inerte só pode ser reavivada por Ele. Não há outro meio. Uma igreja sonolenta só pode ser despertada por Ele. Uma igreja fraca, só pode ser fortalecida por Ele. Uma igreja morta para receber vidas só através de Jesus. Se Jesus não tiver no negócio, meu irmão, sai fora que é cilada. Meus irmãos, que sejamos crentes cheios do Espírito de Cristo. Possamos ser isso. Uma coisa é possuir o Espírito, outra é ser possuído por Ele. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito residente,
E outra muito diferente é ter o Espírito presidente da sua vida. É isso. O vencedor, né? Santidade agora é garantia de glória no futuro. Olha esse versículo 5, e a gente já vai terminar. A maioria dos crentes de Sardes tinha contaminado suas vestiduras, isto é, eles tinham se tornado impuros pelo pecado. O vencedor receberia vestes brancas, símbolo de festa, de pureza, de felicidade, de vitória. Entendo que, uma vez mais, sem santidade não há salvação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem vida com Deus aqui, não haverá vida com Deus no céu. Sem santidade na terra, meu querido, não haverá glória no céu. A verdade é simples. Quem não se envergonha de Cristo agora, terá seu nome proclamado no céu por Cristo. Quando uma pessoa morre, nós não tiramos lá o atestado de óbito, tira o nome do livro dos vivos, né? O nome dos mortos não consta no registro dos vivos. O salvo jamais será tirado do rol do céu. Jamais será tirado. Os salvos em Cristo. Aqueles que estão mortos espiritualmente e negam a Cristo nessa vida, não têm seus nomes escritos no livro da vida. Entendo eu. Aqueles que confessam a Cristo e não se envergonham do seu nome, terão seus nomes confirmados no livro da vida. E seus nomes confessados por Cristo diante do Pai. Os crentes fiéis confessam e são confessados. Nosso nome pode constar no registro de uma igreja, sem estar no registro de Deus. Talvez você esteja no registro de alguma igreja, mas o seu nome está no registro de Deus? Para pensar. Ter apenas a reputação de estar vivo é insuficiente. Importa que o nosso nome esteja no livro da vida, a fim de que seja proclamado por Cristo no céu. Isto é o que nos importa. E isso é o que ensina Mateus no capítulo 10 do seu Evangelho. Vamos ficar de pé, vamos concluir? Eu queria que você concluísse comigo essa noite. Que você pudesse ler esse versículo que está em vermelho ali, com toda a sua verdade. Dá para ser? Como nós precisamos de ser organizados, né, gente? Não é não? Mas vocês entenderam, que legal que você falou. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém? E ouvir o quê? Aleluia. Deus é lindo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que Ele te guarde, que Ele te fortaleça, que Ele te dê direcionamento e sempre entendimento, e que a vontade soberana do Senhor
seja sobre a sua vida. E além, que você jamais questione essa vontade. Apenas obedeça e viva. Amém? Senhor, eu te agradeço, eu sou grato a Ti, eu sou eternamente grato a Ti, Deus, pela liberdade de culto, pela palavra, pelo ensino, por me devolver temor necessário, compromisso, lealdade, fé ativa, por saber que a necessidade do meu próximo é a minha necessidade, que eu preciso estar vivo em Ti, somente em Ti. Que os dias difíceis que assolam a nossa caminhada sejam amenizados pelo poder da Tua palavra, pelo agir do Teu Espírito, pelo nosso separar, pelo nosso determinar a andar exclusivamente contigo, Deus. Que a Sua vontade seja soberana sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, sobre o nosso trabalho. Que não possamos olhar como o homem vê. Nós possamos estar sempre firmes, Senhor. Ilumine os nossos passos, toque a nossa mente, blinde os nossos ouvidos, controle a nossa língua, enche o nosso coração do Teu amor e da Tua essência, Deus, que é o amor. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.